Hello, guys! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre por que falar inglês é importante para você. Você já deve ter ouvido tanto isso, né? Falar inglês é importante por causa disso, daquilo, mas eu trouxe alguns pontos essenciais para a gente conversar sobre hoje e para te ajudar a alcançar o seu objetivo, que é, acredito eu, chegar à fluência do idioma. Mas antes da gente começar falando sobre isso, eu quero te lembrar que hoje, dia 6 de fevereiro, quinta-feira, às 19h30, acontece a minha Masterclass Como Pessoas Adultas Podem Vencer o Medo e Falar Inglês do Zero. Se você ainda não se inscreveu, corre lá na minha bio, no Instagram, que você tem o link lá. É só clicar, vai aparecer várias opções para você. Tem lá, Masterclass 6 de fevereiro. Clica lá para você participar ao vivo, onde eu vou te mostrar e te ensinar como isso é possível usando técnicas e estímulos adequados para desenvolver a sua fala no idioma. Tudo bem? Bom, para a gente começar, eu separei aqui 6 pontos importantes. Por que que o inglês é importante? E aí depois eu trouxe mais 3 passos para você alcançar o seu objetivo, te ajudando a definir melhor como que isso vai funcionar. Então, só para a gente entender um pouquinho, a gente ouve muito, né, em vários lugares, várias pessoas. Hoje é um pouco que unânime as pessoas dizerem, não, o inglês é importante sim, hoje falar inglês é importante. Mas por quê? Né? Às vezes a gente fica só nesse argumento, o inglês é importante. Tá, ok, isso a gente já sabe, mas ele é importante por quê? Então eu trouxe 6 pontos que eu considero importante. De repente os seus pontos sejam diferentes dos meus. Então, isso que eu quero mostrar para você hoje. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é: inglês é a língua mais falada do mundo, né? A gente também já ouviu falar muito sobre isso. Eu não sei se você sabe, mas em média, 1/4 da população, né, do mundo fala inglês, né? Então, o inglês ela é a língua mais falada no mundo, mesmo considerando outros idiomas que estão crescendo o número de pessoas fluentes cada vez mais, como o mandarim, mas o inglês ainda é o idioma mais falado no mundo, por ele ser o idioma oficial de várias áreas, que é o que a gente vai ver hoje também neste vídeo. Eu separei aqui o segundo ponto de por que falar inglês é importante. Oportunidades para quem fala inglês. Eu coloquei algumas só aqui, tá, guys? Ó, é a língua oficial do mundo dos negócios. Pode aumentar a sua renda, isso você como colaborador, trabalhador, profissional, em até 60% por você falar inglês. Oportunidades como intercâmbio, seja de estudo, seja de trabalho, muitos intercâmbios, muitos programas de intercâmbio, você tem a opção de ir para outro país, mas você já precisa do inglês, né? Então você precisa já ter uma base do inglês para poder se candidatar a várias vagas interessantes. Alguns programas de intercâmbio você pode ir zerado e aprender o idioma lá, o que eu nunca aconselho. Eu sempre falo para os meus alunos, para quem vem me perguntar, Teacher, o que você acha de fazer intercâmbio? Sensacional! Se você tiver oportunidade, faça. Mas qual que é a sua experiência com o idioma? Se for zerada, espera um pouquinho, arruma essa bagagem, começa a já ter contato com o idioma e já vai com um conhecimento prévio para você ter melhores oportunidades de programas, inclusive, tá? Então, o segundo ponto que eu considero por que falar inglês é importante é as oportunidades que o inglês traz para a pessoa que fala o idioma. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas na minha vida, mesmo falando, né? Quantas oportunidades eu tenho tido por conta de falar inglês, que falar inglês me proporcionou, né? Então, eu considero um dos pontos mais essenciais, o porquê falar inglês é importante, porque traz, né, essa prática, essa fluência traz muitas oportunidades para aquele que domina. Terceiro ponto, eu falei que eu separei 6, antes de te mostrar quais os 3 passos para te ajudar rumo
a fluência se você considera que falar inglês é importante. O terceiro ponto que eu separei aqui. O inglês é a língua oficial do entretenimento, né, da literatura. Por exemplo, filmes, séries, né, músicas, clássicos da literatura mundial, onde você tem o original em inglês, né? Entretenimento, quem já me ouviu contar sobre isso, eu falo um pouco sobre isso, a minha filha caçula, a Larissa, que hoje tem 18 anos, quando ela entrou para começar a aprender inglês, né, quando ela se interessou pelo idioma, na verdade, ela estava ali na pré-adolescência, terminando a infância, 10 anos, 11 mais ou menos, porque ela tinha aversão ao inglês, ela não queria saber de estudar inglês, mas por conta do entretenimento, ela teve interesse pelo idioma, porque a irmã mais velha, é 4 anos mais velha do que ela, assistia às séries que elas eram fãs, seguia, né? Antes das séries estarem disponíveis nas plataformas, né? Na época nem era Netflix, né? Acho que era por TV paga que acabava disponibilizando, ou às vezes ela baixava, enfim. E ela acabava assistindo os episódios antes mesmo das legendas estarem disponíveis. E quem é fã sabe, né, que não tem coisa mais gostosa do que estreou o episódio, você já ir lá assistir aquele episódio da série sem ter que ficar esperando sair a legenda. E a Letícia, a mais velha, já fazia isso. Aí a Larissa começou a ter esse despertar por aprender inglês, porque ela pensava, bom, se eu entender inglês, eu também posso fazer isso. E foi aí que ela teve interesse, hoje já é fluente também no idioma, mas o que chamou a atenção dela foi o entretenimento, foi o motivo do inglês ser importante para ela e para mim também, né? Quem já viu um vídeo que eu postei esses dias contando um pouco da minha história com o idioma, eu comecei a me interessar pelo inglês por conta de música. Na minha adolescência, que nem faz tanto tempo assim, só que não, né? A gente não tinha vagalume, letras terra, enfim. E aí eu ouvia as músicas e queria entender o que estava cantando, porque eu curtia os artistas internacionais da década de 80, mas eu falava, nossa, mas eu tô cantando, nem sei o que está dizendo essa música, isso me incomodava. E aí eu fui aprender inglês por conta de entretenimento, né? Então, olha a oportunidade que o inglês traz aí também. Então, eu considero esse terceiro ponto bastante importante, do porquê que o inglês é importante para mim, por conta de ser a língua oficial do entretenimento. A maioria dos filmes, das séries que a gente tem hoje são em inglês. Também está vindo aí, né, uma crescente de produções de outros países, mas o inglês ainda é a língua oficial da produção de filmes, séries, músicas, enfim, né? Como quarta opção que eu coloquei aqui, né, de por que o inglês é importante, vida acadêmica. Eu tenho visto, acompanhado muitos alunos que procuram o inglês por conta da vida acadêmica, seja para ter acesso aos melhores artigos que estão só publicados em inglês, né? Então, às vezes, mestrado, doutorado, às vezes até uma pós-graduação, até mesmo o curso acadêmico em si, uma faculdade, né? O curso universitário, né? Os alunos me falam, teacher, essa pós que eu vou fazer, esse mestrado que eu vou fazer, todo o conteúdo top do mercado, que há de melhor, eu só tenho fonte em inglês. Então, se eu não aprender o inglês, eu vou ficar dependendo de encontrar outros artigos em português, vou ficar dependendo de tradutores, e aí eu fico, né, desconfiado, até onde eu posso confiar, até onde não posso. Então, o inglês é extremamente importante para a vida acadêmica. Não só para ter acesso a artigos publicados no idioma, mas também para estudar fora, né? Ter acesso a fazer cursos de extensões lá fora, né? Fazer o próprio curso universitário lá fora, o high school, o nosso ensino médio, né? Também você tem vários programas onde você pode fazer o seu ensino médio lá fora, em outro país, enfim. Então, eu considero como quarto o quarto tópico, né? Por que o inglês é importante? Por conta da vida acadêmica, seja
por ter acesso a artigos, seja por ter a oportunidade de estudar fora, não só acesso ao artigo, mas para você fazer um mestrado, você também precisa passar por uma prova de proficiência do inglês, por conta de artigos e tudo que você vai estar em contato com a língua. Então, também o inglês vai ser necessário aí neste momento. Então, eu considero extremamente importante o inglês para a vida acadêmica também. Como quinto, eu coloquei: o inglês é a língua oficial da tecnologia. Já tive vários alunos de TI que me dizem exatamente essa argumentação. Teacher, no mundo que a gente está, né, na área que nós trabalhamos, tudo é inglês. Então é a língua oficial da tecnologia, né, dos jogos, dos softwares, dos programas, dos aplicativos, né? Então, para quem atua nessa área, para quem tem intenção de atuar nessa área, o inglês vai estar ali, né? Então, se nenhuma das outras opções que eu coloquei aqui, o inglês não é importante para mim para entretenimento, porque eu não gosto de música, não gosto de filme, não gosto de nada. Não, o inglês não é importante para mim para novas oportunidades, porque a oportunidade que eu tenho hoje é o que eu quero seguir, e não, enfim, se nada disso serviu como argumento do inglês ser importante para você, é a língua oficial da tecnologia. Se porventura você trabalhar com essa área, se você já trabalha, você vai perceber o quanto o inglês vai estar presente ali e o quanto falar e dominar o idioma vai ser importante para você. Sexto ponto importante, né? Por que o inglês é importante? Hobbies e lazer. Com o inglês você pode viajar para outros países. Teacher, mas eu não falo inglês e eu já viajei para outros países. Tudo bem, de fato, o não falar inglês não vai te impedir de viajar para um país onde o inglês é a língua oficial. Porém, te impede de imergir naquela cultura, te impede de conhecer novas pessoas, né? Te impede de entender um pouco mais sobre aquela cultura, por conta de você não falar o idioma, né? Então é uma sensação de liberdade ao viajar. Eu já tive vários alunos que me contaram situações de que viajaram para outros países, para o exterior, e já fluentes, que já falavam inglês, e algo que ocorreu durante a viagem que não estava muito bem, que não estava programado, algo inesperado que aconteceu, como extravio de bagagem. Gente, é algo muito comum de acontecer, inclusive. Se nunca aconteceu com você, ótimo, espero que nunca aconteça, mas é bem comum acontecer extravio da sua bagagem e aí você ter que lidar no balcão de informações falando inglês, tentando resolver essa situação, né? Se você não fala, você vai depender da ajuda de alguém, chegar um intérprete, tudo isso é muito demorado, né? Enfim, problemas com a locação do carro, às vezes chegou lá, deixou um carro reservado, não era aquele, quer cobrar valor a mais. Problema com o próprio check-in no hotel. Nossa, me cobraram um valor a mais, teacher, no meu cartão, que era para ser reembolsado, não foi, eu tive que resolver esse problema. Gente, dos mais variados que vocês possam imaginar, uma viagem corre o risco de acontecer muita coisa inesperada. O não falar inglês é o mesmo que deixar a gente se torna um refém da situação, fica dependente de uma outra pessoa. A partir do momento que a gente domina o idioma e vai para um outro país, se acontecer alguma coisa, que pode acontecer, eu vou conseguir lidar, eu vou me comunicar, eu vou resolver a situação, né? Então é uma liberdade ao viajar. Não é que se você não fala inglês você não pode viajar, não é isso. Mas você tem uma liberdade a partir do momento que você domina o idioma, que enquanto você não fala, você não tem, né? Conhecer outras pessoas, não só viajando, mas hoje, né, com a possibilidade de se conectar com pessoas de qualquer lugar do mundo através dos aplicativos, até para namorar, gente. Você pode paquerar alguém aí de outro país e conversar em inglês, isso é sensacional. Além de conhecer novas culturas, enfim. Então, para hobbies e lazer, eu considero esses 6 pontos mais importantes. O porquê que o inglês é importante. Se eu tivesse que responder, por que o inglês é importante para você? São esses 6 pontos que eu coloquei aqui para você. Mas agora eu quero te perguntar o seguinte: se você tivesse que responder, eu gostaria de falar inglês, por quê? Por que para você é importante falar inglês? O que eu quero te ajudar agora? Eu quero te mostrar 3 passos para você alcançar o seu objetivo
de falar inglês se você considera que falar inglês é importante. Tudo bem? É esse acordo aqui. Se de repente você pensa o seguinte, teacher, na boa, eu acho que falar inglês não é importante para mim neste momento. Tudo bem, tá tudo certo, tá? Agora, se você faz parte daquele grupo de pessoas, teacher, eu acredito que sim, falar inglês é importante, porque eu vou te ajudar nesse aspecto agora. 3 passos para alcançar o seu objetivo de falar inglês. Primeiro passo, que é extremamente importante. Primeiro, defina o seu motivo. Que motivo, né? Defina o porquê que você quer falar inglês. Qual é o seu motivo que te leva a querer falar inglês? Por exemplo, o meu foi, eu queria entender as músicas que eu cantava na década de 80, né, do Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper, Roxette, entre outros, Bon Jovi, essa galera aí dessa época, tá, gente? Então, o meu motivo, o meu porquê foi, eu queria entender as músicas que eu ouvia nas rádios e eu queria saber o que estava dizendo, né? Eu gostava das músicas, dos artistas naquela época e eu queria entender, não queria só ficar cantando e sem saber o que estava dizendo, se de repente era algo que nem era aquilo que eu acreditava, que eu, né? Então, aquilo me incomodava e o meu porquê foi por conta do entretenimento que o inglês me trazia naquela época. Ainda, ai gente, que pesado falar isso naquela época, né? Edita essa parte aí do vídeo. O entretenimento que o inglês me trazia, considerando um período que a gente não tinha acesso à internet e não tinha tradução de nada. Então a gente ouvia essas músicas em algumas rádios, né, que passavam esse tipo de música internacional e a tradução, né, ficava por cada um por sua conta e risco. Então, o meu motivo, o meu porquê foi música, entretenimento. Então, primeira coisa, se possível, escreva mesmo isso. Ou coloca lá no seu bloco de notas. Eu quero falar inglês porque eu quero viajar ao mundo, porque eu quero ter novas oportunidades, porque eu trabalho com a tecnologia, na área de tecnologia o inglês é essencial. Por quê? Qual é o seu porquê? Isso é extremamente importante. Segundo passo que você vai fazer. Por que é importante você definir o seu motivo? Para você traçar a sua caminhada rumo à fluência. Sem esse primeiro motivo, sem esse primeiro porquê, eu vou porque é importante, mas é importante por quê? Qual é a importância disso? Em que área? De que maneira? Né? O seu avanço, a sua caminhada se torna um pouquinho mais pesada. Quando você tem claro esse porquê, a sua caminhada, a sua jornada pode ser mais leve, porque daí você tem esse foco. Bom, é porque eu quero novas oportunidades, eu já me imagino fazendo isso quando eu falar inglês, né? Então te ajuda, te deixa o seu caminhar, a sua jornada muito mais leve. O segundo passo para te ajudar a alcançar o seu objetivo, se for rumo à fluência, se você considera que falar inglês é importante, trace uma estratégia. Gente, esse segundo eu considero um dos mais importantes. Por quê? O traçar uma estratégia vai depender de 2 fatores. Primeiro, o que fazer. Segundo, como fazer. Se você só traçar uma estratégia e não respeitar o que fazer e como fazer, você não sai do lugar. Como é que você vai fazer isso então? Para você alcançar seu objetivo, primeiro, você vai definir o seu motivo pelo qual você quer falar inglês. É importante, teacher, falar inglês. Tá, mas é importante por quê? Para quê para você? Defina isso. Segundo, trace uma estratégia onde você vai definir o que fazer e como fazer para chegar no seu objetivo igual falar inglês. Tá claro até aí? Por exemplo, o que fazer? A minha estratégia precisa abordar esses 2 fatores. O que fazer? Eu vou estudar inglês. Esse é o que fazer. Não, eu vou assistir séries, tudo em inglês a partir de agora. Eu vou praticar inglês com alguém, eu conheço uma pessoa, a gente vai praticar inglês. Estamos ainda o que fazer, tudo bem? Eu vou me expor mais um idioma, vou colocar meu celular no inglês, meu computador no inglês, toda a minha vida agora vai ser em inglês, né? Então, o que fazer? Primeiro ponto da estratégia. Decidiu o que fazer? Vamos imaginar, eu vou estudar inglês, teacher. Ok.
Meu objetivo é, meu motivo, eu quero falar inglês para novas oportunidades no mercado de trabalho. Ok. Qual é a sua estratégia? A. Eu vou estudar inglês. Ótimo. Agora a B. Como você vai fazer isso? Não é só eu vou estudar inglês, tá? Mas como? Eu vou assistir série. Como? Eu vou conversar com alguém. Tá, como? Né? Então você defina o que e como fazer na sua estratégia, senão você não sai do lugar. Eu decidi que eu vou estudar inglês. Ah, eu vou estudar 3 vezes por semana com material didático escolhido. Hoje você tem acesso, gente, a várias coisas de muito boa qualidade. Só tome cuidado com um método, né? Escolha um método, uma metodologia que respeite as suas preferências e que você perceba que está te levando ao resultado desejado, tudo bem? Não, eu vou assistir série. É isso que eu vou fazer. Como? Ah, eu vou assistir um trecho com legenda, um trecho sem legenda, vou separar uma cena, vou separar 2 minutos. Organize isso. Senão você só fica lá assistindo, sem propósito, e o resultado não vem. Ah, não, eu vou conversar com alguém. É o que eu vou fazer para minha estratégia. Como? Olha, eu conheço, eu tenho um aplicativo, vou conversar online, eu tenho um amigo pessoalmente, a gente vai se encontrar, vai praticar, tá? Então você precisa definir o que fazer na sua estratégia e como fazer. Eu vou ouvir música, eu vou me expor mais ao idioma, eu vou ouvir música, eu vou assistir vídeo com e sem legenda. Então, defina. Primeiro, qual é o seu motivo? Você quer falar inglês por quê? Segundo, trace a sua estratégia, respeitando o que fazer e como fazer. Guys, se você traçar uma estratégia rumo à fluência no inglês, mas se você nessa estratégia não respeitar esse o que fazer e nem como fazer, você fica andando em círculos, você não sai do lugar. É o que eu vejo acontecendo com a maioria das pessoas. Teacher, eu fiz uma estratégia para melhorar inglês, o meu nível de inglês, para aprender inglês, mas eu não saio do lugar. Então, nessa estratégia, você separou o que você vai fazer, é estudar, é praticar, é conversar e como você vai fazer. O que a maioria das pessoas fazem é, elas traçam uma estratégia para aprender inglês, só que elas ficam só no o que fazer. E aí não colocam como vai fazer aquilo que elas escolheram fazer. E aí não sai do lugar. Então fique bastante atento. O que você vai fazer para melhorar o seu nível de inglês, para aprender inglês e como, senão você não sai do lugar, tudo bem? Terceiro ponto importante, defina o seu alvo em relação ao idioma. Como assim? Onde você quer chegar com o inglês que você quer adquirir. Eu quero chegar em novas oportunidades. Não, teacher, eu quero estudar fora. O seu alvo, tá? Não, teacher, eu quero assistir séries sem legenda. A hora que sai aquela série minha favorita, já vou assistir, você é um dos primeiros que vou ter assistido. Esse é o meu alvo. O meu, quando eu comecei a me interessar pelo idioma, na minha adolescência, que foi esses dias, aliás, o meu falar inglês para mim naquele momento era importante para ter acesso, né, o que eu tinha em mente, ter acesso a conteúdos, no caso, músicas, que a gente não tinha, ninguém tinha acesso a entender uma letra. Esse era o meu objetivo, era o meu motivo, né? Falar inglês naquele momento era importante para mim, porque eu ia ter acesso a conteúdos que quase ninguém tinha, né? E qual era o meu alvo? Meu alvo era entender quando eu ouvisse uma música. Perceberam que são coisas diferentes, né? Então, o meu motivo, eu quero falar inglês, é importante para mim, porque para mim é a vida acadêmica. O meu alvo, estudar em tal faculdade, em tal país. Eu quero falar inglês, é importante para mim falar inglês, porque eu quero novas oportunidades. Meu alvo, trabalhar numa empresa de tal segmento, em tal área, tá? O seu alvo vai ser mais específico. Então, defina. Por que eu estou te falando isso? Ai, Titi, mas eu preciso fazer tudo isso? Porque quando no meio do caminho você sentir aquela vontade de desistir, que pode acontecer, porque vai ter momentos que você vai falar, nossa, eu não consigo, tá difícil, você olha lá, o seu motivo, por que que você começou, né? Qual tem sido a sua estratégia? Se você não tem que alinhar alguma coisa, se algo da tua estratégia não está de acordo com
o seu alvo, e aí você já vê o seu alvo lá na frente, você já se imagina fazendo aquilo, isso vai te ajudar a te motivar a continuar, né? Então, onde você quer chegar? Não, eu quero me comunicar, eu me vejo já falando com as pessoas em inglês, viajando por aí. Então, defina tudo isso, isso vai ser muito bom para te ajudar nessa caminhada. Então, por que que falar inglês é importante? Defina o seu motivo. Falar inglês é importante para mim porque eu quero novas oportunidades. Por exemplo, trace uma estratégia sempre respeitando o que fazer e como fazer. Defina o seu alvo, tá? Isso vai te levar ao Speak English. E faço o convite aqui novamente para você. Ainda hoje, às 7h30, online, ao vivo, é uma aula fechada, não vai estar disponível nas redes sociais. Como pessoas adultas podem vencer o medo e falar inglês do zero. Por que vencer o medo? Porque a maioria das pessoas, infelizmente, tem medo, né, de aprender a falar inglês, acreditam que não é para elas, que já passou da idade, principalmente o adulto, né? E vocês vão aprender que não tem nada disso, guys. Não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com ter habilidade. Ah, Titi, você fala inglês porque você tem habilidade para isso. Não tem nada a ver com habilidade, tem a ver com técnicas e estímulos adequados que vão desenvolver a sua habilidade de falar inglês. É isso que eu vou te mostrar e te ensinar. Para participar dessa Masterclass é super simples. Vai lá no meu perfil do Instagram, tem um link lá onde você clica e você tem acesso a todas as redes sociais, canais, e-mail, WhatsApp, da Teacher G. Então, clica lá no link do Instagram, do perfil, e lá você vai ter Masterclass. Clica lá, coloca seu e-mail e fica atento à sua caixa de spam, lixeira, promoções, que mais? Né? Porque o primeiro e-mail é bem provável que caia ali e eu vou te mandar o seu acesso, o seu link. Então não adianta se inscrever, depois não ver o e-mail, que daí você não vai conseguir assistir a aula ao vivo. E participe comigo ao vivo. Eu tenho certeza que você vai quebrar muitos mitos que talvez estão te impedindo, te atrapalhando um pouquinho nesta caminhada rumo à fluência. Let's speak English, guys. So, see you tonight. Te vejo hoje à noite. Bye, bye!